Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos de uma forma muito especial. Louvo a Deus, agradeço a Deus nesta manhã. É um feliz sábado, que Deus abençoe a todos. Ontem tivemos um culto maravilhoso, que foi o congresso das irmãs, do ciclo de oração da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Nossa, foi uma bênção. Parabéns ao pregador, Deus usou de uma forma muito especial. Parabéns às irmãs que cantaram tão lindo. A irmã Leandra, nossa, canta muito bem. Eu fui, graças a Deus, eu vim regozijado. Eu estou bem melhor das minhas vistas, a operação de cataratas, esse olho aqui. E a minha gratidão é a Deus e àqueles que têm orado por mim. Eu vou à igreja agora de manhã, eu sempre vou à igreja adventista pela manhã, mas eu sou da Assembleia de Deus. E eu vou falar sobre o maior mandamento, uma reflexão rápida aqui. Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ao longo do ministério de Jesus, muitas vezes os líderes religiosos tentaram colocá-lo à prova com perguntas capciosas. Uma delas foi sobre qual seria o maior mandamento da lei. Essa questão era central, pois a lei de Moisés continha 613 mandamentos. E os rabinos discutiam constantemente qual era mais importante. Não obstante, nós temos os 10 mandamentos dados pelo próprio Deus, porém, esses mandamentos aí foram dados por Moisés. E Jesus, no entanto, responde de uma forma clara, de uma forma profunda, revelando a essência de toda a vontade de Deus. Qual seria então mais importante quando você observa os 10 mandamentos? O primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono? Ou esses 613 mandamentos aqui? Porque existem pessoas que enfatizam apenas em um mandamento. É aquele mandamento, e parece que esquece os outros. Amar a Deus, nós vemos aí, Jesus cita Deuteronômio 6, 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Nós vemos aí a origem de amar a Deus, nós vemos nesse versículo, essa ênfase muito importante de nós colocarmos a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas. E quando eu falo em amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, estou falando de coração, que representa a nossa vontade, os nossos sentimentos, com toda a minha alma, expressando a vida em sua totalidade, com todo o meu entendimento, colocando a mente, o meu raciocínio, a minha reflexão. Portanto, amar a Deus, eu preciso pensar, eu preciso ponderar, eu preciso ver. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, nessas dimensões do amor de Deus, eu preciso envolver todo o meu ser, envolver-me completamente. Coração, que é vontade e sentimentos, alma, a vida em sua totalidade, e a minha mente, as minhas emoções, os meus raciocínios, as minhas reflexões. Amar a Deus é colocá-lo acima de tudo, é reconhecendo o Senhor como absoluto, reconhecendo o Senhor como dono da minha vida, reconhecendo que Ele faz tudo por nós, fez tudo por nós, fará tudo por nós, que Ele nos ama com amor incondicional acima de qualquer situação.
Mesmo eu sendo desobediente, o amor dele permanece para comigo. Ele não vai amar um a mais ou outro a menos. A essência de Deus é justamente o amor. E eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Esse é o grande mandamento. E amar ao próximo, Jesus cita Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo é consequência direta do amor de Deus na minha vida. Quem ama a Deus obrigatoriamente ama o próximo. 1 João 4:20. O padrão é como a ti mesmo, ou seja, com cuidado, com respeito, compaixão, valorização da vida, não julgando, não difamando, não maltratando. Um grande exemplo de amor ao próximo nós vemos na parábola do bom samaritano. Aquele judeu moribundo lá no caminho, lá na estrada, passou o sacerdote, o levita, os doutores da lei, não se preocuparam, representando a cúpula religiosa, que não estão nem aí para as pessoas. E passa o bom samaritano, vê aquele moço caído no caminho e socorre-o. Esse é o verdadeiro amor. O samaritano e o judeu. E os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Os judeus com os samaritanos, porque os judeus consideravam-se os bambambãs da lei, os cumpridores da lei. E o amor? Quem demonstrou o amor foi justamente o samaritano, o bom samaritano. Então eu vejo aí nessa parábola um grande exemplo de amor, muito especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Aí vejamos aí essa unidade dos dois mandamentos. Jesus não separa os dois mandamentos. O amor de Deus se manifesta no amor ao próximo. Um está inserido no outro. É a mesma coisa de falar de significantes e significado. E toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, estão resumidos nesses dois princípios. Priorizar a Deus em todas as áreas da nossa vida implica em decisões, em relacionamentos, em finanças, em tempo, em talentos. Isto é, eu ofereço a Deus todo o meu ser. Eu ofereço a Deus o meu conhecimento, as minhas aptidões, os meus relacionamentos, buscando a Deus em primeiro lugar, e praticar um verdadeiro e ativo amor pelo próximo, através da solidariedade, através do perdão, através da empatia, através da justiça. Se eu amo o próximo, vou tentar ajudá-lo, não vou julgá-lo. Quem sou eu para julgar as pessoas? Quem sou eu para julgar o fulano que congrega em assembleia, em batista, em adventista, em presbiteriana? Cada um segue a sua orientação, segue aquilo que ele gosta. Eu não tenho o direito de julgar o fulano porque guarda o sábado, outro porque prega o domingo. Eu não tenho esse direito de julgar. Eu sou da Assembleia de Deus, sou piamente pentecostal, mas eu entendo muito bem essa questão de mandamentos, essa questão de... E outra coisa, a Assembleia de Deus não guarda domingo, apenas se reúne no domingo. Na Assembleia de Deus não prega para guardar domingo. E a prioridade, pessoal, é justamente aqui amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos equilibrar espiritualidade e prática social. Não adianta ser religioso sem amar as pessoas, nem apenas fazer o bem sem buscar a Deus. As boas obras salvam? Não, as boas obras não salvam. Porém, quem diz que é salvo tem que praticar boas obras. Porque a fé sem obras é morta. Então não adianta dizer que eu sou religioso e na realidade não praticar as boas obras. Nessa aplicação prática, eu tenho realmente que priorizar a Deus em todas as áreas da minha vida,
praticar um amor ativo pelo próximo, equilibrar essa espiritualidade e a prática social, e amor que se sacrifica. Jesus mostrou o maior exemplo de cumprimento de amor desses mandamentos ao entregar a sua vida na cruz do Calvário. Aí surge uma pergunta: há um mandamento mais importante que os outros nos 10 mandamentos? Na realidade, não. Nós temos aí a unidade da lei. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio 5, formam um conjunto que expressa a vontade de Deus para com o seu povo. Cada mandamento tem um peso específico, mas juntos revelam a aliança de Deus com Israel e princípios eternos para toda a humanidade. Tiago 2, 10 a 11, ensina: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se um culpado de todos. E na realidade o pessoal não guardava a lei. Se a lei trouxesse a perfeição, se a perfeição tivesse vindo através da lei, não teria necessidade da nova aliança de Jesus com o novo mandamento. Ou seja, não podemos escolher quais obedecer e quais ignorar. A lei é um todo. Não adulterar, não falar mal do próximo, guardar o sábado, não fazer imagem de escultura. Qual é o maior desses mandamentos? Todos são mandamentos. Não existe um maior que o outro. A Bíblia não especifica. O maior mandamento veio com Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus é o maior mandamento. Quando os fariseus perguntaram sobre o maior mandamento, Mateus 22, 23, 36 ao 40, Jesus não citou um dos 10, mas resumiu todos eles em 2 princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas, que engloba os 4 primeiros mandamentos. Não ter outros deuses, não fazer ídolos, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o sábado. E amar o próximo como a si mesmo, que engloba os 6 últimos mandamentos: honrar pai, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar. Jesus resumiu todos os 10 em 2, amar a Deus e ao próximo. Portanto, Jesus mostra que os 10 mandamentos não competem entre si. Eles são subordinados ao amor. Existe hierarquia? Na prática bíblica, não existe mandamento menor ou maior. Dentro dos 10 mandamentos, todos são igualmente expressão da vontade de Deus. Porém, um princípio que sustenta todos é o amor. Sem amor, obedecer a qualquer mandamento vira religiosidade vazia. Com amor, nós obedecemos a Deus e ao próximo. Por isso Jesus pôde dizer que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 40. Me compreendem? Então não adianta eu bater apenas em uma tecla de um mandamento e observando os 613 mandamentos da lei de Moisés. Ainda existiam as leis civis, as leis cerimoniais, os estatutos, as regras. Era muita regra para cumprir. Aí nós vemos no Novo Testamento a religiosidade, né? E Jesus chamou aquele pessoal, aqueles doutores da lei, de hipócritas, porque eles não estavam preocupados com o amor ao próximo. Eles acusavam o próprio Jesus. Então, gente, todos os 10 mandamentos são importantes e não podem ser relativados. Contudo, Jesus revelou que o amor é o fundamento que dá sentido a cada um deles. Amar a Deus e amar ao próximo é a chave para cumprir os 10 mandamentos de forma verdadeira. E o maior mandamento revela a essência do cristianismo, que é o amor. Não se trata de regras frias ou vazias, mas de um relacionamento, de uma comunhão viva com Deus e com o próximo.
Cumprir esses mandamentos é refletir o caráter de Deus. O amor é a base da fé cristã. Amar a Deus envolve devoção e adoração. Atitude, ações. Amar ao próximo envolve serviço e compaixão. Atitudes, ações. Quem vive esses mandamentos cumpre a vontade de Deus. Portanto, eu quis trazer essa reflexão me acordei pensando sobre isso. E são tantas bênçãos que Deus tem nos concedido, são tantas maravilhas que o Senhor tem nos concedido, e nós precisamos, na realidade, estar envolvidos nesse amor de Deus, de uma forma muito especial. Estar envolvidos nesse amor de Deus de uma forma livre, de uma forma abundante. E quando eu busco a Deus, devo buscá-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E aqui eu tenho Êxodo 21 a 17, os 10 mandamentos, referências consultadas, Deuteronômio 5, 6 a 21, a repetição dos 10 mandamentos, Deuteronômio 6, 4 a 5, amar a Deus sobre todas as coisas, Levítico 19, 18, amar a Deus, amar a Deus, né? Levítico 19, 18, amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 36 ao 40, Jesus resume a lei do amor a Deus e ao próximo. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, o maior mandamento. Lucas 20, ou seja, Lucas 10, 25 ao 28, o doutor da lei confirma o resumo da lei. Romanos 13, 8 ao 10, o amor cumpre a lei. Gálatas capítulo 5, 14, toda a lei se cumpre em uma só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2, 8 a 11, a lei é um todo, né? Indivisível. 1 João 4, 7 a 21, o amor é a essência da vida. E aqui nós temos alguns livros e comentários bíblicos, Mateus Henry, comentário bíblico, reflexões sobre os 10 mandamentos, o Sermão do Monte de John Stott, explicação sobre a ética do amor e o cumprimento da lei, os 10 mandamentos, Hernanes Dias Lopes, comentário do Novo Testamento, Willie Buckley, a doutrina cristã, o amor como a essência de toda a lei de Deus, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Suma Teológica, e alguns dicionários, e fica claro aí a Bíblia que é a principal referência, os pais da igreja, e teologia e comentaristas modernos, como Stott, Hernandes, Buckley, que aplicam isso à vida cristã hoje. Que nós possamos realmente entender que o amor de Deus, ou seja, que amar a Deus, amar ao próximo, é justamente a regra áurea dos 10 mandamentos, que não existe um mandamento maior que o outro, mas que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Um grande beijo aí, a nossa reflexão para esta manhã.